Como você se desloca na cidade? Vai de a pé? Pega um táxi? Pega um ônibus? Dirige? Os meios de transporte. É este o assunto do vídeo de hoje. Vem comigo que eu te ensino como falar sobre os meios de transporte em inglês. Já deixa o seu like. O PDF que acompanha esta videoaula já se encontra disponível para os membros do canal na aba Comunidade. Clique no botão Seja Membro logo abaixo do vídeo, que por apenas R$ 7,99 você acessa esse e outros benefícios exclusivos. Como de costume, a nossa aula está dividida em 3 partes. Na primeira parte, Vocabulary, nós vamos aprender o nome dos principais meios de transporte e as frases que são mais usadas para falar sobre eles. Depois, Grammar, nós vamos analisar essas frases. E finalmente, Conversation, uma conversa entre 2 personagens tratando deste contexto. Agora, Means of Transportation, meios de transporte. O primeiro meio de transporte que eu vou tratar aqui é o ônibus. Bus. I go by bus. Eu vou de ônibus. Ou você pode falar I take the bus. Eu pego o ônibus. Taxi. I go by taxi. Eu vou de táxi. Ou ainda I take the taxi. Eu pego o táxi. Airplane. I go by airplane. Ou I take the airplane. Ou ainda I fly, que é eu vou de avião, eu pego o avião ou eu voo. A pé. I go on foot. Eu vou a pé. Ou então I walk. Eu caminho. Car. I go by car. Eu vou de carro. Ou então, I drive, que é eu dirijo. Bicycle, bicicleta. I go by bicycle, eu vou de bicicleta. Ou I ride my bike, eu vou de bicicleta. Ride é o verbo montar, ele é usado tanto para bicicleta como para cavalo. E ainda, motorcycle, motocicleta. I go by motorcycle, eu vou de moto. Ou então, I ride my motorcycle. Eu vou com a minha moto. Skateboard. I go skateboarding. Eu vou de skate. Ou ainda, I skateboard. Eu vou de skate. É interessante que skateboard em inglês é um verbo, então você pode fazer essa frase super simples. I skateboard, que em português seria algo como eu skato. Claro que nós não temos esse verbo em português. Agora então, subway. I take the subway, eu pego o metrô. Ou então, train. I go by train, eu vou de trem. I take the train, eu pego o trem. Subway é o da cidade, o metrô. E train é o trem de viagem, que normalmente faz entre uma cidade e outra, ou ainda trajetos mais longos. Grammar. Agora nós vamos ver a gramática. Third person singular. A terceira pessoa do singular. A conjugação dos verbos no presente simples, ela muda na terceira pessoa do singular. Nos pronomes he, she ou it. Ou então nos nomes, né? Exemplo, o verbo go. I go, you go. Perceba como muda agora. He goes, she goes, it goes. We go e they go. Mudou só na terceira pessoa do singular. Essa mudança, ela segue uma regra. No caso dos verbos regulares, as regras são as seguintes. A maioria dos verbos basta acrescentar S. Por exemplo, o verbo work, que fica works, o verbo jump, que fica jumps, e o verbo play, que fica plays. Respectivamente são verbo trabalhar, verbo pular e verbo jogar ou verbo brincar. Agora os verbos terminados em consoante seguido de Y, você conta as 2 letras finais. Se for consoante seguido de Y, você troca o Y por IES. Então, por exemplo, o verbo try, que é tentar, fica tries. O verbo cry, que é chorar, fica cries. Temos também a regra dos verbos terminados em S, SH, CH, X ou O. Então, os exemplos que eu separei aqui, né, deve colocar ES no final deles. Kiss, que é beijo. Kisses, que é o verbo beijar, no caso, né? Wash, que é o verbo lavar.
fica watches. Watch, que é assistir, fica watches. Mix, que é misturar, fica mixes. Do, que é o verbo fazer, fica does. Alguns verbos eles podem mudar de uma forma diferente, uma forma irregular. Sempre que você se deparar com um destes verbos, anote e tente decorá-los. Então, os mais comuns que nós vamos ver aqui neste nível, eu já vou deixar para vocês aqui. É o have, que na terceira pessoa do singular fica has, e o be, que vai mudar em cada pessoa. Ele tem 3 formas: am, is e are. Mas isso nós já vimos na aula do verbo to be. Agora, pronomes objeto. Nós já vimos os pronomes pessoais sujeito, que são I, you, he, she, it, we e they. Você já deve saber de cor. Então, eles são chamados de sujeito por um motivo. Porque são eles que praticam a ação na frase. Exemplo aqui. I drive. É o verbo dirigir. Quem dirige? I drive. Eu dirijo. Então, ele é o pronome sujeito. O pronome que pratica a ação. Agora o que nós vamos ver são os pronomes pessoais objeto. Talvez você se lembre da sua época de escola, quando o professor falava que tinha os pronomes pessoais do caso reto, que é o sujeito, e do caso oblíquo, que é o objeto. Aqui são eles, então. Me, you, him, her, it, us e them. Eles têm uma relação com os pronomes pessoais que eu vou mostrar depois. Esses pronomes são chamados de pronome objeto porque eles são o objeto do verbo. São eles que recebem a ação do verbo. Então vejamos. Um exemplo. She drives me to school. Aqui nós temos os 2 pronomes, o she e o me. Já vou explicar para vocês. Uma tradução literal dessa frase seria: ela, she, me dirige, né? Drives me to school, para a escola. Ela me dirige para a escola. Mas é claro que a gente não fala desse modo em português, né? Uma tradução melhor seria: ela me leva de carro para a escola. O sujeito, então, no caso dessa frase aqui, é she. Ele pratica a ação. Ela dirige. Ela pratica a ação de dirigir. O she é o sujeito. E o objeto, ele recebe a ação. Então, quem que é dirigido nesse caso? É o me. Ele que é o pronome objeto. Agora, a relação que eu tinha falado para vocês entre os pronomes sujeitos e os objetos. Então, o pronome objeto para I é me. Depois, you é igual. Os 2 são iguais. He é him. She é her. It é it também. Não muda. We é us. E they é them. Estes são os pronomes objetos. Também seria legal você decorar eles. Uma dica que eu posso te dar, se você for fazer um exercício de inglês aí no seu cursinho, é que sempre que o pronome estiver à esquerda do verbo, ele é o pronome sujeito. E quando ele for à direita do verbo, você deve usar o pronome objeto. Carol, do you walk to school every day? No, I don't. My mother drives me. How about you? You know, I walk or take the bus. We can give you a ride someday. That'll be nice. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Não vai embora sem deixar seu like, seu comentário. Se tiver a possibilidade, clica aí no Seja Membro. Por R$ 7,99 mensais você ajuda o canal e ganha conteúdo exclusivo. Eu vejo vocês na próxima aula.